Boa noite, daqui fala o Elias. Simplesmente estou aqui para fazer mais um vídeo falando sobre os escolhidos. Hoje eu vou fazer um vídeo muito importante para os artistas. Se você é um artista, um músico, simplesmente fique atento nesse vídeo. Se você visitar meu canal do YouTube, encontra esse tipo de vídeo. Simplesmente é um vídeo muito importante para você que é artista e quer se descobrir mais espiritualmente, quer aumentar mais a tua fé no teu sonho, naquilo que você está buscando, na tua carreira, que, quer levar a tua carreira mais a sério. Simplesmente ouve esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre alguém que é escolhido como artista, um escolhido como artista. Deus escolhe pessoas de várias formas. Deus, quando escolhe, ele entrega dons nas pessoas, entrega dons. E esses dons podem ser dons artísticos, musicais. Deus pode escolher alguém para ser um grande músico, um grande artista. Existem sinais que você, existem sinais que você foi escolhido para ser um músico, um artista. É um dos sinais que acontece muito. Isso é bíblico, né? Você pode encontrar referências bíblicas mostrando que existem pessoas que foram escolhidas para um propósito maior. E pode ser muitos na Bíblia foram escolhidos, seja como libertadores, profetas, foram escolhidos para serem reis, guerreiros. Tá? E hoje na nova era que nós estamos, tem pessoas que são escolhidas para serem artistas, músicos, cantores e vários outros, várias formas de chamado que existem no mundo. E não vi apenas falar sobre o escolhido. Também tem essa área também de ser semente estelar. Também existem pessoas que são sementes estelares, que têm chamado para música, artistas. Existem muitos artistas, sementes estelares. Existem muitos artistas que são sementes estelares. Artistas que simplesmente tem uma missão aqui na Terra, uma missão estelar de trazer luz, de despertar as pessoas através da música, elevar a vibe das pessoas através da música, elevar a vibração das pessoas através da música, através das frequências espirituais, das frequências sonoras. Muitas sementes estelares também tem essa missão de ser artista, seja como um escolhido que Deus pode chamar, que é um escolhido que Deus pode colocar um chamado artístico para música, e uma semente estelar, alguém que nasceu com uma missão artística de levar a vibe das pessoas e trazer luz para o planeta. Eu vou dar os sinais de quais são os sinais de um escolhido artista e de uma semente estelar artista. Vou dar os sinais de um escolhido de alguém que foi escolhido para ser um músico, um cantor, um artista. E também vou dar os sinais de alguém, de uma semente estelar, com uma missão artística, uma missão de trazer luz para o planeta e elevar a vibração das pessoas aqui na Terra. O primeiro sinal que acontece quando Deus escolhe alguém para ser músico, cantor, artista, quando alguém tem um chamado artístico, um chamado de músico, cantor, artista, simplesmente um dos primeiros sinais que acontece é que essa pessoa não vê a música como hobby, vê a música como propósito maior. Alguém que vê a música como hobby, simplesmente vê a música como diversão, uma forma de, uma forma de diversão, uma forma de apenas de passar o tempo. Mas quem é um escolhido, quando é artista, um escolhido quando tem esse propósito na música, ele leva a música a sério como propósito. A música é algo que na vida dele tem um significado maior, um sonho para realizar, uma missão para cumprir. Um escolhido simplesmente, ele não vê a música apenas como diversão, como um passatempo do seu dia. Ele vê a música como um propósito, uma jornada a trilhar. Um artista, alguém que foi escolhido com uma missão artística, uma missão de cantor, músico, simplesmente não vê a música como hobby, vê a música como propósito. Ele faz pelo propósito, não, ele não faz pela fama, não faz pelo dinheiro, faz pelo propósito. Antes do dinheiro, antes da fama, ele faz pelo propósito, o significado que ele vê naquilo que é a arte, na música. É por isso que muitos escolhidos, é por isso que muitos escolhidos, quando estão a começar suas carreiras musicais, simplesmente eles não focam muito no dinheiro que podem receber, mas focam muito na arte, naquilo que eles podem trazer nas pessoas, focam mais nas suas músicas, suas artes, eles são mais focados no trabalho do que naquilo que vai receber, para o escolhido, a música ou a arte não é como fosse um mecanismo para ganhar dinheiro, para ganhar notoriedade, mas é um mecanismo de propósito, missão, aquilo que ele quer deixar nas pessoas, que ele quer passar para as pessoas, aquilo que ele está a sentir, ele quer passar para as pessoas, um propósito maior. Ele quer deixar uma vibe elevada para as pessoas, um escolhido, simplesmente ele tem esse propósito dentro da música. Ele não vê a música apenas como um hobby, como um passatempo
ou um sonho passageiro da vida, não, ele vê a música como um sonho eterno, um sonho que simplesmente esse sonho vai se realizar, é um propósito maior. Deus guia essa pessoa, Deus guia o escolhido para esse propósito maior, simplesmente o escolhido, ele simplesmente ele tem uma fé em Deus que simplesmente lhe guia essa jornada artística. Muitos escolhidos cantores, artistas, simplesmente fazem a música pelo propósito, pelo significado que eles sentem naquilo. Eles vivem eles vivem autenticamente a música, eles vivem autenticamente essa missão que eles têm, essa missão da música que eles têm, que Deus colocou na vida deles. É algo que eles levam com propósito maior. Yeah. O primeiro sinal de uma semente estelar com uma missão artística na música, de ser cantor, um músico, simplesmente a semente estelar, o primeiro sinal que ele vai apresentar é a sensibilidade sonora. Uma semente estelar tem uma sensibilidade sonora dentro da música. Toda semente estelar que nasceu com uma missão artística, com uma missão da música, simplesmente tem essa vibe de sentir a música, a vibe, a música, seja o instrumental, a melodia, ele sente aquilo profundamente, ele sente a sonoridade da música profundamente, as melodias, as notas, tudo. Uma semente estelar tem uma sensibilidade em sentir os sons. Toda semente estelar que tem uma missão artística de ser músico, cantor, o primeiro sinal que ele vai apresentar é a sensibilidade sonora, a sensibilidade dos sons. Simplesmente ele sente muito a música, sente muito o instrumental ou a vibe da música. É por isso que muitas sementes estelares têm uma vibe muito acima, uma vibe muito high. Vibe high porque uma vibe high porque eles sentem profundamente a sonoridade da música, sentem profundamente a sonoridade da música. É por isso que sementes estelares são extremamente talentosos na música, porque eles são mais conectados com esses sons, com essa sonoridade. Uma semente estelar com uma missão artística, uma missão artística de ser cantor, músico, tem esse lado de sentir os sons, sentir a sonoridade. É por isso que eles são bons beatmakers também, tipo, na nova era, na atualidade. Muitas sementes estelares também podem ser beatmakers, porque eles sentem muito os sons, eles conseguem criar sons, sons. E esses sons que eles conseguem criar fazem parte da missão. Fazem parte da missão. Quando alguém sabe usar as frequências, porque som é frequência. Cada som, cada hi-hats, cada, so- cada frequência que você encontra nas DAW das produções musicais. Simplesmente essas frequências são sons que simplesmente a semente estelar pode criar. Para criar um instrumental, uma semente estelar, simplesmente ele usa frequência dos sons, as batidas, hi-hats, os hertz, as frequências que tem vários números de frequência. Essas frequências simplesmente fazem parte da missão da semente estelar. Uma boa frequência musical, uma boa frequência pode criar um som, pode, pode criar um som que é capaz de te fazer elevar a tua vibe. É por isso que muitas sementes estelares, é por isso que muitas sementes estelares eles gostam de instrumentais. Sim, eles gostam de instrumentais. Muitas sementes estelares gostam de instrumentais que simplesmente mexe, tem que entrar na alma dele. Semente estelar não faz música só porque tem que uma vibe que ele quer seguir, não. Ele faz música com. Ele sente profundamente a música, sente profundamente aquele som, aquela vibe do instrumental. E aí, toda a semente estelar que nasceu com uma missão artística de ser cantor, músico, tem esse lado aqui de sentir o som profundamente, sentir as batidas, as sonoridades. São muitos, são tipo, são produtores profissionais. Muitas sementes estelares têm missões de ser produtores profissionais por causa dessa conexão com as frequências sonoras, com as frequências sonoras. Sim, com as frequências sonoras, eles são extremamente conectados com as frequências sonoras. É por isso que os sementes estelares gostam muito de flows, vibes, instrumentais que mexem com a alma dele, ele tem que sentir que o som lhe mexeu para ele mesmo dançar. Muitas sementes estelares gostam de dançar, de fazer movimentos, porque simplesmente a dança também é uma frequência. Quanto mais você dança, mais a tua vibe se eleva.
A dança eleva a vibe, a dança faz bem no espírito, na alma. E as sementes estelares gostam de dançar. Muitas sementes estelares também são bons bailarinos, bons cantores, bailarinos. Têm sensibilidade sonora. Toda semente estelar que nasceu com uma missão artística tem, tem essa sensibilidade sonora. O segundo sinal que acontece quando alguém tem um chamado artístico, quando é escolhido, é um artista, é um músico. Quando Deus escolhe alguém para ser um artista, um músico, um cantor, o segundo sinal que acontece é a sensibilidade emocional. Todo escolhido que é músico, que é artista, não canta só aquilo que ele está a ver. Ele não segue moda, o padrão das pessoas. Ele não segue a moda do que está do que tá a bater para ele cantar. Ele canta aquilo que está nas emoções dele, aquilo que está na alma dele, a realidade dele, da vida dele, aquilo que ele sente. Ele tem que sentir aquilo que ele está a escrever. Um escolhido não canta só. Um escolhido não canta aquilo que está. Ele não procura cantar sobre o que está a bater, sobre aquilo que está na moda. Ele não procura ser o padrão de artista, seguir a mesma moda que muitos estão a fazer. Um artista, um escolhido, quando é artista ou é um cantor, simplesmente ele canta aquilo que é a vibe dele diferente, a forma dele, é a vibe que ele sente, aquilo que ele sente na realidade dele, na vida dele, está na mente, na alma dele, no espírito dele. É aquilo que o escolhido vai cantar. Isso vem da sensibilidade emocional. O escolhido para cantar, ele tem que sentir, ele sente aquilo, sente aquele propósito, aquela vontade, aquilo que está na alma dele. A música não é algo que ele faz como moda, ele não está a seguir os outros que estão a fazer música, ele não faz a música porque os outros estão a fazer também, não. Ele faz porque aquilo está dentro dele, ele sente que aquilo está dentro dele, aquilo de tipo, aquilo é algo que nasceu com ele, a música é algo que nasceu com ele, ele canta aquilo que ele sente mesmo que tem que cantar, aquilo que ele sente da realidade dele, da vida dele, da, da sua jornada. Quando se vê assim, ele não canta só aquilo que, tipo, os Gutamba estão a falar, por exemplo, no rap. Se muitos estão a falar sobre drip, flex, o escolhido não vai seguir esse caminho, o escolhido vai seguir um caminho mais autêntico, diferente, um caminho mais de, algo mais que tem a ver com ele, tem a ver com ele mesmo, a realidade dele, a vida dele, aquilo que ele sente dentro dele. E tudo aí aqui, o escolhido simplesmente consegue, tipo, inovar o movimento seja do rap, trap ou do mundo da música. Um artista escolhido, ele não faz só aquilo que todo mundo está a fazer. Ele quer fazer algo que é mesmo dele, que está vindo na essência dele, aquilo que ele está na essência dele. Ele não está seguindo a moda da música, ele não está seguindo a moda da música, mas ele quer criar a própria moda dele. Um, um, um escolhido, quando é artista, simplesmente tem esse sinal que apresenta, esse dom, esse chamado de inovar, de melhorar o estilo, de melhorar a cultura. Ele não veio para fazer mais, ele não veio para fazer igual aos outros. Ele veio para fazer o que é dele mesmo. É isso que acontece é isso que acontece quando o artista é um escolhido, ou quando é escolhido é um artista, quando Deus escolhe alguém para ser músico, artista. O segundo sinal que acontece quando uma semente estelar tem uma missão artística, uma missão de ser um músico, um cantor, é a expressão criativa, a expressão emocional criativa. Essa expressão emocional criativa acontece que uma semente estelar não canta pelo hype, não canta pela moda, ele não segue moda, ele cria a própria moda. Uma semente estelar, ele não cria, uma semente estelar, normalmente ele não segue a moda do que está batendo, do que todo mundo está a fazer. Ele é tipo um escolhido também não segue a moda. Um escolhido, quando é um artista, é um músico, simplesmente não vai ser um cantor padrão que todo mundo está a ouvir, que todo mundo tá a ouvir por ser algo fácil de se consumir. Um escolhido é um artista que normalmente ele traz algo novo na cultura, ou no estilo que ele está a fazer, ou na arte que ele tá a fazer. Simplesmente o escolhido não canta aquilo que é da moda, aquilo que todo mundo está a cantar, aquilo que todo mundo está a cantar para bater rápido. O escolhido, ele canta a realidade dele, aquilo que é da vida dele, a vivência dele, não pela moda, não pelo hype, mas pela essência que ele tem. Isso também acontece com a semente estelar. Uma semente estelar, quando é artista, quando tem essa missão de ser artista, músico, cantor, não canta aquilo que está vendo na moda. Uma semente estelar não segue moda, não segue moda do hype. Ele cria o próprio hype. Ele não segue a moda do hype. Ele cria o próprio hype. Uma semente estelar cria o próprio hype. Ele é inovador. É um artista que é inovador. Ele não está a fazer algo igual
Ele não quer fazer algo igual, o que ele canta no estilo, no gênero, não é igual aos outros, ele não é mais um. Ele é o diferente, autêntico, aquele que simplesmente tem inovado, quer trazer algo novo, algo mais atualizado. Essa é a missão da Semente Estelar na música. Expressar aquilo que ele sente, aquilo que a Semente Estelar sente na música. Está dentro da missão dele, está dentro do chamado da Semente Estelar. Uma Semente Estelar tem esse chamado de trazer aquilo que ele sente na vida dele, a história dele, a vida dele, a realidade dele, a jornada da Semente Estelar. Ele quer trazer isso para o público, para o público. Isso é algo inovador. São poucos artistas que querem cantar a sua verdadeira a sua verdadeira vida, não canta a vida verdadeira. Muitos artistas simplesmente querem cantar aquilo que está na moda, que todo mundo está fazendo, todo mundo está a cantar sobre drip, fama, mulher. Então todo mundo vai seguir esse caminho. Mas a Semente Estelar não canta sobre isso, a Semente Estelar não veio para seguir esse caminho. A Semente Estelar ele quer cantar sobre aquilo que está na missão dele, na alma dele, a realidade dele, a vida dele. A vida dele, não é apenas a moda que está para bater facilmente, mas simplesmente ele quer fazer aquilo que ele sente que está inovado, ele quer trazer algo novo na cultura, ou no estilo que ele faz, quer fazer algo novo, quer criar algo novo, uma nova moda. A Semente Estelar, tal como Escolhido e Semente Estelar, eles não fazem música pela moda, fazem música por inovação, pelo propósito. Eles expressam aquilo que eles sentem. Simplesmente eles criam modas. Eles não são pessoas que seguem hype. Eles criam o próprio hype. Eles são os próprios hypers mesmo. Um escolhido ou uma semente estelar. Eles fazem hype. Eles criam o próprio hype. Eles criam a própria moda. Porque eles têm a própria forma de ser, de agir. É por isso que na música eles são bons cantores, bons artistas, porque eles trazem algo novo dentro do estilo musical, ou do gênero, ou da arte. O terceiro sinal que acontece no escolhido, na arte ou na música, quando Deus escolhe alguém para ser um artista, um músico, simplesmente acontece que esse artista sente uma inquietação pela música, pela arte. Todo artista escolhido sente essa inquietação, uma vontade de fazer algo mais. Tipo, ele não quer fazer só algo passageiro, ele quer fazer algo que simplesmente tenha significado da vida das pessoas, sente uma inquietação, um propósito, um chamado para a música. Ele não faz música só porque quer aparecer para o público. Ele quer fazer algo mesmo com significado que ele está na alma dele, na essência dele ser músico. Um escolhido quando tem esse chamado na essência dele ser um músico, um artista, ele simplesmente ele vive isso com inquietação. Inquietação tipo, ele quer fazer aquilo porque ele se sente bem a fazer aquilo. Ele quer fazer aquilo que ele sente bem a fazer aquilo. É algo que ele chama, é algo que ele chama sempre. A música é algo que ele chama, que está dentro dele, está dentro da vida dele, da alma dele, do espírito dele, do chamado, do propósito que Deus tem com ele. Está dentro do espírito dele, do chamado que Deus tem com ele. Então ele sente essa inquietação para fazer algo sempre, algo melhor, para evoluir. É por isso que o escolhido sempre evolui na música. O escolhido, quando é artista, sempre tem esse lado de evoluir. Ele nunca permanece no mesmo estilo, ou na mesma vibe que ele tem. Ele sempre está sempre evoluindo a sua vibe. O mesmo escolhido que você conheceu com uma vibe artística há alguns anos atrás, daqui a alguns anos ele vai ter outras vibes. Ele sempre quer evoluir, porque ele sente inquietação para fazer a música. Ele não faz a música só porque é um passatempo, um hobby passageiro. Ele quer fazer aquilo como algo que está na alma dele, na essência dele. É por isso que ele sempre está a evoluir. Sempre está a evoluir nas suas vibes, e nas suas ideias. Ele não é o mesmo escolhido de antes, porque ele evolui sempre na música. Sempre está evoluindo, sempre está crescendo. Ele sente essa inquietação pela música, essa inquietação pela arte, pelo propósito, pelo chamado que tem dentro da música. O terceiro sinal que acontece quando uma semente estelar tem uma missão para música, uma missão para arte, música, ser artista, ser um cantor. O terceiro sinal que acontece, o terceiro sinal que acontece é a busca por paz, a sensação de paz. Toda semente estelar quando faz música, simplesmente ele sente uma paz, a música lhe conforta. Uma semente estelar gosta de música.
É por isso que as sementes estelares são bons cantores, são bons beatmakers e compositores, porque eles sentem muito as ideias, as ideias que eles fazem, eles sentem. Tem que fazer aquilo, para escrever aquilo, para dançar aquilo e para criar o beat, o instrumental. Eles sentem aquela ideia. Então são bons. Quando uma semente estelar tem esse chamado, essa missão para a música, são bons beatmakers, são bons artistas, são bons cantores, compositores, porque eles sentem aquilo que eles querem escrever, eles sentem aquilo. Antes de escreverem aquilo, eles sentem primeiro o som, a vibe, a inspiração, eles sentem aquilo. A semente estelar gosta de ouvir música. Uma semente estelar tem esse lado de gostar de ouvir música. Eles podem ficar olhando para as estrelas, uma semana ela pode ficar olhando para as estrelas, ouvindo só apenas música. Estou ouvindo música. Sementes estelares gostam de ouvir música. Música traz paz, a música conforta a pessoa. Sementes estelares gostam muito de ouvir música, gostam mesmo bastante de ouvir música. A maioria das sementes estelares gostam de ouvir música. Sementes estelares gostam de música, não porque a música está na moda, mas a música, ele sente aquilo ali entrar. Ele tem que sentir que a música ele entrou, ele colheu mesmo, tipo, ele fez bem, ele fez hype. Sementes estelares gostam de música, gostam muito de música. Gostam muito de música, gostam bastante de música, porque isso faz bem na missão da semente estelar. A música faz bem no espírito da pessoa. Quando uma pessoa está ouvindo uma música que ele faz bem, que ele faz mesmo sentir bem, os- até o espírito melhora. Até o espírito melhora. Uma semente estelar simplesmente gosta de ouvir música, eles gostam de ouvir música. Sementes estelares gostam de ouvir música, gostam de ouvir e também de escrever. Sementes estelares gostam de escrever porque eles simplesmente eles sentem as ideias, eles são sensíveis espiritualmente. Então, as ideias que eles escrevem vêm da sensibilidade espiritual. Ele tem que sentir aquela vontade mesmo de escrever algo que lhe inspirou. Aí ele escreve a música, ele sente aquela inspiração. A inspiração é isso, aquela vontade que vem de você falar algo, de expressar algo lá dentro de ti. Aquela sensibilidade sonora que está dentro de ti, cria inspiração. Ele escreve aquela inspiração que está dentro dele. A semente estelar sente isso. A semente estelar sente isso. Também são bons beatmakers. São bons beatmakers porque eles são bons em a sensibilidade espiritual ou a sensibilidade sonora. Eles conseguem, lhes facilita para ouvir sons para eles criarem e conseguirem formar um instrumental. Eles conseguem ouvir os sons, as batidas, se vai formar cada batida até ficar um instrumental. Eles sabem, isso faz parte da sensibilidade espiritual ou da sensibilidade sonora, sensibilidade espiritual na música, não em outras áreas que pode haver sementes estelares. Porque nesse vídeo, onde estou a falar sobre áreas espirituais, estou falando sobre a área da música artística, uma semente estelar que tem missão na música, tem missão na arte, na música, uma semente estelar que tem missão para ser cantor, simplesmente vai ter esse sinal, esse sinal de simplesmente não fazer música por, por moda, mas ele sente profundamente as ideias. Uma semente estelar sente profundamente as ideias, a arte dentro dele, a arte, as inspirações, ele sente isso, está dentro dele. Está dentro dele, ele apenas expressa isso na arte, na escrita, na dança, mesmo até para dança. A semente estelar não dança por moda, ele não dança para mostrar que sabe dançar por moda, ele dança porque ele sente profundamente a sensibilidade espiritual ou a sensibilidade sonora, ele sente profundamente essa vontade de dançar porque é a sensibilidade sonora, espiritual. Ele sente o som, ele sente a, ver a vibe, o som, as frequências sonoras, ele sente aquilo para dançar, para criar música, para compor, para gravar tudo, ele tem que sentir essa emoção, ele tem que sentir isso profundamente, elevadamente. Isso faz bem na semente estelar que tem missão de ser um cantor, um artista. O quarto sinal que acontece quando Deus escolhe alguém para ser um artista, quando é escolhido de Deus, é um artista, é um cantor, é um músico. O quarto sinal que acontece é a criatividade. Um artista escolhido, um escolhido de Deus, que é artista, que é cantor, simplesmente ele tem essa criatividade. Ele consegue criar muitas ideias. Simplesmente a música é uma coisa que ele faz na facilidade, tipo uma coisa que ele vê, tipo, já é uma coisa básica. Isso cria que criatividade, isso gera criatividade. Um escolhido de Deus na música tem uma criatividade única, uma criatividade que é muito ao nível espiritual.
o que eu posso dizer? O Espírito Santo simplesmente se manifesta nas ideias do escolhido. O escolhido tem essa, isso é mais do que inteligência, é mais do que sabedoria. Isso é mais do que, é mais do que inteligência, é mais do que sabedoria. Isso é algo espiritual, é algo que simplesmente está dentro dessa pessoa. É algo espiritual. Um escolhido, quando é um cantor, é um artista, ele consegue criar umas ideias muito, muito acima da média. Em outras palavras, posso dizer assim, muito acima da média. Ele tem umas ideias muito da hora, da vibe. Ele, ele é extremamente criativo. Um artista escolhido é criativo. Tipo, raramente um escolhido vai fazer uma música que, tipo, que soa amador. Que soa amador. Não, um escolhido sempre é profissional. Mesmo com poucos recursos, mesmo gravando no celular, no telefone, mesmo gravando no estúdio barato, mesmo gravando com equipamentos podres, mas ele consegue trazer um som que você sente, tipo, ele é autêntico, ele é diferente, ele é extremamente talentoso. O que ele faz é talentoso, é talentoso. O que ele faz é talentoso. Simplesmente o escolhido, quando é artista, é um músico, é cantor. Quando é escolhido, é um cantor, é um músico, é artista. Simplesmente ele tem esse lado de talento, de criatividade, é criativo, é extremamente criativo. A música do escolhido simplesmente é uma música que toca na alma. Não é apenas uma música que você vai ouvir e vai curtir e depois vai esquecer, não. É uma música que simplesmente fica na história da pessoa. Quando você ouve aquela música do escolhido, você sente mesmo que essa pessoa tem espírito da música, tem um dom de criatividade. Você mesmo sente que a música te entrou mesmo. Você sente que a música te entrou. E aí muita gente, é por isso que muitos escolhidos simplesmente são criativos na música, são criativos na arte, na música, conseguem criar muitas ideias, muitas ideias. Então, se um escolhido é beatmaker, ele pode começar a criar muitos beats dentro de um dia. Ele não pode, ele não quer só criar uma música, ele quer criar muitas músicas até ele, até ele se cansar mesmo. Mas ele não quer desistir, ele só quer criar. Mesmo no estúdio, se ele é beatmaker, ele quer criar, ele pode criar muitos instrumentais, um escolhido, porque ele sente esse propósito, essa missão de ele faz bem criar. Para ele não é a fama, não é o sucesso que tem importar muito, mas é aquela vontade de criar, de criar mais. O escolhido é assim, é criativo, a criatividade dele, ele desfruta da criatividade. Deus colocou a criatividade no escolhido artista para simplesmente desenvolver essa missão, esse chamado da música. Deus que coloca Deus coloca a criatividade no escolhido, criatividade dentro da música, dentro da arte. Um escolhido, quando é cantor, quando é um artista, simplesmente ele apresenta criatividade. O quarto sinal que acontece numa semente estelar que tem uma missão de ser um cantor, um artista, é a maturidade artística, maturidade musical. Uma semente estelar simplesmente tem maturidade musical. Ele simplesmente não faz só música para viver um lifestyle, não. Uma semente estelar não faz música para o lifestyle. Ele não quer viver lifestyle de clipes, de mostrar que tem dinheiro, que tem mulheres e cenas assim, e vivências de trap, não. Mas também tem maturidade musical. Ele faz música para trazer mensagem para o público. Não importa se é trapper, não importa o estilo, trap, rage ou vários subgêneros. Mesmo até em outros estilos musicais, rock, samba, pop, vários gêneros e subgêneros do mundo. Uma semente estelar não faz pela moda, faz pela maturidade musical. Tem uma maturidade musical, é um artista que sabe o que vai fazer. Ele não faz música só porque quer se divertir no estúdio. Ele sabe o que está a fazer, sabe o que ele quer criar, o que ele quer deixar o público. Ele sabe, ele tem maturidade musical, uma maturidade musical. Uma semente estelar tem essa maturidade na música. Ele não é apenas um artista que quer apenas fazer uma vibe, uma diversão para o público. Não, ele sabe que a música é uma missão, uma responsabilidade, um chamado. Então ele tem maturidade musical, é maturo na música. Ele sabe o que vai fazer, sabe cada rima, cada instrumental, cada flow. Ele sabe o que está a fazer, sabe muito bem o que está a fazer. Ele sente aquela vontade de fazer aquilo pelo propósito, pelo chamado, pela missão de Semente Estelar, a missão musical, a missão dentro da música, da arte. Semente Estelar que simplesmente nasceu com essa missão da música artística,
ser músico, ser um cantor, simplesmente, simplesmente ele tem essa maturidade musical, ele tem essa maturidade, ele consegue, ele consegue se gerir na música através da fé que ele tem na música, através da fé que ele tem na arte, na música, no hype que ele tem. Ele não faz música por diversão, para ganhar seu dinheiro, não. Ele tem fé que essa missão é algo que tem um propósito na vida de muita gente. Ele vai ajudar muita gente através toda da elevação da vibe. Quando ele elevar a vibe pode ajudar muita gente. Quando você eleva muita vibe das pessoas, as pessoas se sentem bem e podem, tipo, são pessoas que podem se sentir bem com a tua música. E aí, simplesmente ele faz com maturidade musical, porque ele sabe que está fazendo música onde muita gente está se sentir bem, está se sentir tocado, está se sentir inspirado, inspira as pessoas através da música. Então ele deve ter maturidade musical, deve ter maturidade musical para ele saber muito bem aquilo que ele está trazer para o público. Ele sabe muito bem aquilo que ele quer trazer para o público, ele sabe muito bem aquilo que a Semente Estelar quer trazer para o público. Ele sabe muito bem, simplesmente ele faz isso com essa maturidade, com essa responsabilidade artística. Ele é responsavelmente artístico. Um artista responsável, um artista maduro. Ele não entra, um artista que não entra no estúdio para brincar, para se divertir ou para passar tempo. Mas um artista que sabe que não. Estou no estúdio, estou a fazer algo. Uma semente estelar leva a música a sério. Uma semente estelar que tem essa missão para a música, para a arte, ser artista, ser um músico, um cantor, um produtor, um beatmaker. Ele leva a música a sério. Ele não faz, ele não é uma semente estelar não é um artista que vai no estúdio passar tempo, se divertir. Ele vai lá com uma missão. Ele sabe que tem que fazer algo que tem a essência dele. Ele não está lá só apenas passar um tempo ali com uma diversão passageira. Ele tá a buscar significado na vida dele. A música tem um significado na vida dele. Por isso que ele se expressa emocionalmente. Ele expressa aquelas emoções dentro da música. Ele leva a música a ser uma semente estelar. O quinto sinal que acontece num artista que é escolhido, quando Deus escolhe alguém para ser artista, para ser um músico, um cantor, um compositor, simplesmente esse artista enfrenta a oposição. Simplesmente as pessoas que estão próximas percebem que esse cantor, esse artista vai chegar distante. A luz da música dele incomoda, a música do escolhido incomoda, a vibe, a forma de ser pode incomodar algumas pessoas da inveja. E simplesmente o escolhido enfrenta a oposição. Pode ser no sucesso ou mesmo antes do sucesso. No sucesso pode enfrentar a oposição de outros artistas, outros cantores próximos, simplesmente podem perceber que ele tem mais público, ou ele tem mais público, ou ele tem mais visibilidade, mais hype. Pode também criar oposição de cantores, alguns cantores também sentem, por exemplo, assim, uma oposição pelo escolhido que é artista. Então o escolhido, quando é artista, também vai enfrentar oposição, mesmo antes da fama, pessoas próximas, podem ser amigos, conhecidos, simplesmente podem estar contra o escolhido, uma oposição na carreira do escolhido, uma oposição, porque simplesmente nem todo mundo aceita te ver crescer, nem todo mundo aceita te ver aí num caminho destinado para ti, um caminho único, um caminho que as pessoas olham para você e sentem que não, está destinado a algo grande, uma grandeza na música, e depois enfrentam a oposição, e também podem enfrentar a oposição de pessoas grandes, do sistema. O sistema simplesmente quer prender as pessoas numa mente adormecida, para as pessoas ficarem adormecidas e eles terem controle. Mas o escolhido veio para despertar as pessoas. E isso incomoda o sistema. É por isso que o escolhido muitas das vezes ele é perseguido pelo sistema. O sistema também o sistema vai se opor. O sistema simplesmente quer se opor ao escolhido. Mas o escolhido como um artista, como um escolhido que é artista, que é cantor, que é um músico que tem esse chamado, simplesmente ele tem que ter uma vida de oração, uma vida de oração, livramentos, que Deus vai conceder na vida dele, porque ser escolhido tem esse lado de oposição, principalmente quando você é um escolhido artista, cantor, quando Deus te escolhe, te concede o dom da música, simplesmente você vai enfrentar oposição. Pessoas vão se opor, todo mundo, algumas pessoas vão querer estar contra você porque estão a ver que você é diferente, tens luz,
tens algo diferente, você consegue criar moda, tendência, você consegue fazer algo diferente que muitos nem conseguem criar. Aquilo cria oposição. Mas essa oposição não veio para te parar, não veio para te destruir, veio para te fortalecer, você evoluir mais, você crescer mais, tem que passar por oposição. Essa oposição, Deus combate por você, não é você que vai combater as pessoas na oposição. O escolhido não precisa se provar na oposição, não precisa se provar que você está contra as pessoas ou que as pessoas estão contra você. Você só precisa manter uma vida de oração. Deus sozinho ele vai pelejar por você, Deus sozinho vai combater por você. Cada oposição, Deus vai combater por você. Essa oposição, as pessoas não vão te destruir, não vão te fazer, não vão conseguir te chegar a te destruir, a te parar totalmente. Porque Deus te prepara, mas Deus também te protege. Te prepara, mas também te protege e te livra de muitas maldades. Te livra de muitas oposições. Deus pode te livrar de muita coisa que você não sabe. Você é escolhido e muitas vezes está a cantar, está a escrever tua música, mas Deus está te livrando de muita coisa que não sabe que está acontecendo na oposição. Deus te livra de conversas. Tem conversas que você não estava lá. Tem pessoas que sentaram conversando sobre você. Você não sabe o plano que te fizeram, mas Deus ouviu a conversa e viu a reunião que fizeram, a oposição. E Deus vai te livrar. Deus vai estar sempre para te livrar dessas pessoas. Porque você é um escolhido de Deus, chamado para a música, chamado para a arte. A tua arte tem a ver com Deus. A tua arte é algo que simplesmente Deus vai utilizar aquilo para transmitir luz na vida das pessoas, transmitir a palavra de Deus, a luz, a espiritualidade de Deus. Como um filho de Deus dentro da música, como um escolhido, tem esse lado. Depois que a oposição vai se levantar forte. A oposição vai se levantar forte mesmo. Mas você escolhido de Deus tem que ter uma vida de oração, uma fé. Um escolhido de Deus tem que ter fé. Fé na oração, fé na vida de oração. Você é um artista escolhido, não pode só seguir o hype da música. Foca também na oração, muita oração, muita oração. Simplesmente você vai ver que Deus vai te guiar até o teu destino, até no sucesso, no hype. O sucesso não vem de repente, não vem porque você apenas quer sucesso e o sucesso apareceu, não. Trabalha, investe na tua carreira, na tua música, vai atrás do teu sonho. Também confia em Deus, tudo que você vai fazer. Deus tá te guiar. Com o tempo você vai ver também que a música vai dar certo, ficar bem famoso. Você é escolhido, acredita mesmo nisso. A oposição, muita oração, porque Deus é contigo. O quinto sinal de uma semente estelar que tem uma missão de ser cantor, artista, músico. Uma semente estelar que tem essa missão da música, na música. O quinto sinal é a dedicação. Uma semente estelar não desiste de sonhos. Uma semente estelar quando tem um sonho para realizar. Simplesmente quando é um cantor, ele quer ser famoso, ele tem esse sonho com a música dentro dele. Ele se dedica bastante, ele vai atrás do sonho. Ele não faz música só e depois desiste. Não, ele não desiste. Ele sempre vai continuar fazendo música até que um dia ele fica famoso. Semente estelar é dedicado, uma semente estelar é dedicado. Ele é alguém que simplesmente ele quando se entrega naquele projeto, naquele sonho que ele tem, ele se entrega de alma, ele faz aquilo com um propósito maior, se dedica. Muitos estelares, quando fazem música, simplesmente eles não fazem música só como um passatempo, eles levam a sério a música, não fazem a música pela vivência de festas, de curtir, flexa, assim não. Eles fazem a música como algo a sério, algo sério mesmo, algo sério, tipo um propósito. Algo que está destinado ele a cumprir aquilo. Uma semente estelar está destinado com uma missão aqui na Terra, uma missão única. É por isso que ele leva a sério a música, leva a sério, ele se entrega de alma, de corpo e alma na música, totalmente na música. Uma semente estelar tem esse lado na música, tipo, de se dedicar no trabalho. Ele não é alguém que trabalha pelo dinheiro, ele trabalha pelo propósito, pela aquela vontade que ele gosta de fazer aquilo, ele gosta de fazer aquilo, ele se entrega naquilo, ele não faz só pelo dinheiro, ele faz porque ele gosta de fazer aquilo. O dinheiro para ele é uma coisa que só vai retribuir mais o trabalho que ele está fazendo, mas o que ele faz não é pelo dinheiro, é porque ele gosta mesmo de fazer, ele gosta de fazer aquilo porque ele faz bem. Isso acontece na música, os sentimentos estelares são dedicados na música. Uma semente estelar quando tem essa missão na música, tem missão na música de ser um grande cantor, um grande artista, simplesmente se dedicam na música, se dedicam no trabalho, eles investem. Uma semente estelar, se for para investir na carreira, ele investe mesmo, ele mesmo faz mesmo dinheiro, mesmo
para investir na carreira dele, ele mesmo tira mesmo tempo mesmo grande só para investir na carreira. Eles são extremamente focados, extremamente dedicados, tem uma dedicação, tem uma disciplina no trabalho dele da música, no propósito dele da música, tem disciplina. Uma semente estelar, quando está a trabalhar, ele não trabalha só pelo dinheiro, pelo salário, ele faz aquilo com um propósito, uma missão. Ele quer fazer aquilo porque ele sente que gosta de fazer aquilo. Aquilo é algo que ele quer fazer, não só pelo dinheiro, mas porque ele gosta mesmo gosta de fazer aquilo. E simplesmente ele se dedica àquilo, se dedica, é disciplinado naquilo, ele tem uma disciplina, uma maturidade musical ou uma maturidade pessoal, até mesmo espiritual, ele pode ter essa maturidade. Esses multidões são dedicados na música, ou no trabalho que ele está a fazer, mas fazem com um propósito maior, fazem isso com um propósito maior. O sexto sinal que acontece quando Deus escolhe alguém para ser um músico, um artista, um produtor, simplesmente esse escolhido consegue inspirar muita gente. Esse escolhido consegue inspirar muita gente na facilidade. Um escolhido tem uma facilidade de inspirar, principalmente quando o escolhido é músico. Quando o escolhido é cantor, é músico, ele consegue inspirar muita gente. Um escolhido consegue inspirar muita gente através da música, através da arte, da sua forma de se apresentar, de ser. A forma de ser o escolhido inspira muita gente se sente inspirado a ser melhor, não melhor que o escolhido, mas melhor na vida deles mesmo. Tipo, o escolhido é alguém que inspira os outros, ele motiva os outros, a serem melhores nos seus sonhos, a buscarem seus sonhos, a buscarem seus objetivos, a se acreditarem mais. O escolhido é alguém que está aqui para elevar a vibe das pessoas. É por isso que elevação da vibe e também inspirar as pessoas com a música. Quando você faz música que simplesmente o outro te vê, se sente inspirado, você é que inspira o outro. Isso é elevar a vibe. Elevar a vibe também é inspirar. Quando você está a inspirar com a tua forma de ser, de cantar, tua vibe está a inspirar muita gente. Isso também é elevar a vibe. O escolhido consegue inspirar muita gente. Um escolhido quando é artista, quando é músico e cantor, consegue inspirar muita gente. Todo escolhido que tem esse dom da música, toda pessoa que Deus escolheu para a música, para ser um artista, um cantor, consegue inspirar facilmente os outros, através daquilo que ele vai expressar nas letras, nas rimas, ou mesmo até no instrumental, na forma de ser, de se comportar, de vestir, na forma de agir em público. Inspira as pessoas se sentem inspiradas, sentem se sentem inspirados. Ele é alguém que se torna referência. Ele é alguém que se torna referência. O sexto sinal que acontece quando uma semente estelar tem essa missão de ser um músico, um artista, simplesmente a semente estelar apresenta o sinal da imaginação criativa. Uma semente estelar, ele faz músicas que muitas das vezes ele busca da imaginação espiritual. Essa imaginação é uma imaginação criativa, é uma imaginação espiritual. Ele imagina cenários que muitas das vezes para os outros não tem lógica. Por exemplo, carros voadores, OVNIs, cantarem OVNIs. Ele imagina gravar clipes em outros planetas. Ele imagina gravar clipes com astronautas no espaço, ou mesmo viajando no espaço com naves espaciais. E são rimas que muitas das vezes parece não ter lógica para os outros. Para os outros parece que não tem lógica a música da Semente Estelar, mas é uma música que simplesmente tem muita lógica. A música da Semente Estelar são músicas que muitas das vezes, em outras palavras mesmo, são músicas que são muito evoluídas, são músicas evoluídas que simplesmente, para você entender, tem que simplesmente, para você entender a música de uma Semente Estelar, tens que estar na mesma vibe dele, tens que estar na mesma sintonia, tu tens que saber entrar na vibe dele, na positividade dele, tens que saber entender a Semente Estelar. Uma Semente Estelar fazem músicas que muitas das vezes são acima da média. São músicas acima da média. Uma semente estelar, quando está a cantar sobre naves espaciais, ficção científica, muitas das vezes podem parecer músicas ilógicas para os outros, mas são músicas que estão acima da média, tipo, são músicas extremamente elevadas, tipo, são músicas evoluídas. Não é porque ele está a se achar, mas é porque a música dele de ficção científica são muito evoluídas, são muito criativas, são músicas que simplesmente são inovações para o mercado,
São músicas que, em outras palavras, podemos dizer que são músicas à frente do tempo. Muitas das vezes, essa música para você, uma semente estelar, muitas das vezes ele vive à frente do tempo. À frente do tempo, isso quer dizer que ele está muito evoluído, está muito avançado, tem um espírito muito avançado. É uma alma avançada, uma alma avançada. Uma alma avançada é uma alma que simplesmente está muito à frente do tempo. E a semente estelar, que é um músico, é um cantor, ele tem essa alma avançada, essa alma à frente do tempo. Essa alma que simplesmente faz música que faz música que simplesmente que podem parecer ilógicos para os outros, são músicas que podem parecer ilógicos, mas tem muita criatividade, tem muita evolução, são músicas simplesmente que para você entender, para você entender essa música, tem que estar na mesma vibe, na sintonia dessa semente estelar. Na sintonia dessa semente estelar, tem que estar na mesma sintonia que ele, tem que saber entender o que ele está a trazer. Porque a semente estelar, quando explica a música dele, ele sabe o que está a fazer, ele sabe muito bem a letra que ele está a escrever e a mensagem que ele quer passar. E tem sempre lógica. Faz parte da missão da semente estelar, faz parte da missão essa lógica da semente estelar. Essa lógica da semente estelar pode parecer ilógico para os outros, mas para ele faz lógica, porque ele faz bem. E isso é arte, isso faz parte dos artistas que são sementes estelares, faz parte dos artistas estelares, cantores que são estelares, músicos que são estelares, beatmakers, produtores, compositores, até videomakers, porque uma semente estelar também pode ser videomaker, porque para você editar um vídeo, para você editar um vídeo, tem que saber criar efeitos, saber criar efeitos no vídeo. E os sementes estelares são bons em criar efeitos porque simplesmente eles usam a imaginação, eles imaginam cenários assim que são muito espaciais. É por isso que muitos clipes que você vê de trap tem aquela vibe mais espacial, porque sementes estelares são bons em editar vídeos. Estão criativos, imaginativos, sementes estelares são imaginativos, nascem com essa missão sempre de trazer algo novo, muitos efeitos que você vê nos vídeos, trap, videoclipe, muitos efeitos especiais que você vê nos clipes. Muitas vezes são sementes estranhas que criam esses efeitos porque eles sabem imaginar cenários. Mesmo nos clipes, eles sabem criar, ou mesmo até editar vídeos, sabem editar vídeos porque eles imaginam cenários assim que são muito espaciais. Não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com criatividade. Não é perfeição, mas criatividade. Simplesmente não precisa de perfeição, mas criatividade. Tem que ter criatividade musical para saber trazer aquela coisa que ele está a expressar de um jeito lógico. Não é perfeição, porque simplesmente não são perfeitos. No mundo ninguém é perfeito na música, nem na arte, ninguém no mundo é perfeito. Mas simplesmente estelares, por serem muito inteligentes, as sementes estelares, por serem muito inteligentes, são super inteligentes, que muitas das vezes os outros pensam que ele está muito perfeito, é muito perfeito, parece que ele não erra, não cai. Não, ele não é perfeito, ele apenas é criativo e ao mesmo tempo tem a ver com a missão dele, a missão espiritual que a semente estelar carrega. Tem que ter essa criatividade, essa inteligência dentro da música ou da arte, de várias formas de arte, música, teatro, dança, muitas artes. Mas são criativos em criar histórias espaciais, histórias à frente do tempo, histórias espaciais, histórias assim que são da quinta dimensão, espaciais, sci-fi, ficção científica. Eles criam essas histórias de ficção científica porque eles vivem num mundo, eles vivem numa consciência, eles vivem numa consciência muito elevada, uma consciência muito mais elevada, uma consciência da quinta dimensão. São criativos, são criativos, né? E eles usam muito a imaginação. Eles usam muito a imaginação. Os cientistas estelares usam muito a imaginação para criar, muita imaginação. O sétimo sinal que acontece quando Deus escolhe você para ser um músico, um artista, um cantor, simplesmente você vai passar por testes. Você passa por testes e desafios. Todo cantor que é um escolhido de Deus, todo escolhido de Deus que é um cantor, passa por testes na vida, passa por testes, por desafios. A música, o sucesso não vai aparecer do dia para a noite, quando você começar a cantar, começar a evoluir, mas você passa por testes na vida, por momentos que simplesmente podem parecer que os outros estão a conseguir, você não está a conseguir, mas isso faz parte da jornada. Um escolhido que é um cantor, que é artista, passa por esses testes, porque Deus quer lhe preparar e fortalecer. Você fica mais forte na tua música.
Sim, você fica mais forte na tua música, porque simplesmente você melhor evolui. Quanto mais os desafios, mais você fica forte. E quanto mais você fica forte, mais os desafios ficam pequenos para você. Ficam pequenos, você fica a ver os desafios tipo pequenos, aí você evolui, você cresce. Deus te faz primeiro crescer, né, com desafios, primeiro você cresce. E quanto mais você cresce, e quanto mais você evolui na vida, mais os desafios aparecem, né? Você vai ficar mais forte, você vai ficar mais forte, vai ficar mais forte. E aí você consegue ficar famoso, porque você consegue superar os desafios. Os desafios com o tempo começam a ficar pequenos, começam a ficar fáceis. Porque Deus te preparou para isso, Deus te preparou, te fortaleceu. Os desafios que pareciam muito grandes começam a ficar pequenos. E você cresce na maturidade. Na maturidade, a tua forma de pensar muda, a tua forma de pensar fica mais crescido, mais evoluído, espiritualmente e, e mentalmente, mentalmente. A tua fé evolui, o teu nível de fé evolui. Porque muitas das vezes pode parecer que a música para dar certo está a demorar. Muitos escolhidos passaram por esse momento de que parece que a música ou o sucesso está a demorar muito para acontecer. Muitos escolhidos passaram por momentos que o sucesso da música demorou para acontecer, demorou muito para acontecer. Eles esperaram muito o sucesso da música e a música parecia não dar certo, a música parecia não dar certo, mas a música deu certo quando eles começaram a pôr fé. Quando eles começaram a pôr fé e ir atrás dos sonhos, os escolhidos, quando começam a ir atrás dos sonhos, Deus começa a organizar tudo para dar certo na vida dele, a música. Porque a música não é só para o escolhido, mas é Deus que destinou essa missão da música no escolhido. É Deus que disse que escolheu para ser cantor. É ele que ele quer mesmo, esse é uma música que ele quer. Então, Deus que simplesmente ele organiza, ele trabalha a favor do escolhido. Deus é um pai que trabalha a favor do escolhido. Ele é um Deus que simplesmente vai guiar o escolhido até esse destino, até essa promessa da música, esse sonho que ele quer realizar. E o escolhido tem que ter fé nesse desafio. O escolhido tem que ter fé. Porque o desafio fica mais por desafios. Quando você tem fé em Deus, os desafios ficam pequenos para você e você fica mais forte. E as oportunidades ficam mais fáceis de acontecer. Você pode entrar em estúdios que parecia você não entrar. Muitos escolhidos, eles passaram por essa fase que não tinha nem show, nem oportunidade, nem carreira, estava a funcionar, mas eles acreditavam sempre que vai dar certo, vai dar certo. E eles colocaram Deus na situação, e também deu certo. Hoje tem muitos escolhidos que antes não tinham show, não tinham fama, não tinham sucesso. Hoje são grandes famosos, conseguiram a oportunidade de ficar famoso. O segredo é fé em Deus, muita fé em Deus. Os desafios ficam pequenos, os desafios, as oposições ficam pequenas. Quanto mais você evolui, as oposições começam a ficar pequenas. Eles podem vir, tipo, são grandes, tanto ameaçar, mas Deus te prepara devagar. Você primeiro vai começar como se fosse um pequeno para eles. E eles são grandes, mas com o tempo vai acontecer que você vai ficar mais grande e eles vão ficar pequenos. Por quê? Porque Deus te faz crescer na maturidade, no secreto. Enquanto eles estão a atacar, você está crescendo na mentalidade, está crescendo no espírito. E eles estão a pensar que estão aqui vão te ganhar. Mas com o tempo começam a perceber que você vai ficar mais grande e eles vão ficar pequeno. Porque Deus organiza a situação. Deus é um Deus que organiza a situação. Ele sabe que não. O escolhido tem que completar a missão, tem que completar o chamado. Deus te guia, Deus te livra, né, dos desafios. O desafio Deus vai te livrar. Deus te prepara, te livra dos desafios. É isso que acontece com o escolhido quando tem esse chamado. Desculpa, quando tem esse chamado para ser músico, um cantor, um artista. O sétimo sinal que acontece quando uma semente estelar tem essa missão de ser um cantor, um artista, um músico, simplesmente são atrações por temas espirituais. Uma semente estelar tem atração por temas espirituais. Uma semente estelar gosta de cantar coisas que mexem com o espírito da pessoa. Ele quer fazer música do espírito. Música do espírito só fala sobre o quê? Sobre fé. Nunca sobre fé, sobre propósito, missão. Elevar a vibe das pessoas. Elevar a vibe das pessoas são músicas que simplesmente são músicas que mexem com o espírito da pessoa. Músicas assim que são muito mais hype. O sétimo sinal que acontece numa semente estelar que tem essa missão de ser um cantor, um artista, um músico, é a atração por temas espirituais. Os sementes estelares gostam de cantar sobre temas espirituais, temas sobre fé, propósito, missão, quinta dimensão, espaciais, coisas espaciais, sci-fi, ficção científica e fé em Deus, essas coisas mais espirituais, frequências espirituais que tem a ver com a frequência espiritual tem mais a ver com
a vibe da pessoa, a vibe de paz, a vibe de paz, de sensibilidade, essa frequência que você sente, essa frequência espiritual que te faz bem no teu espírito e na tua alma. Simplesmente estelar gostam desses temas espirituais para trazer para as pessoas. E a maior mentira que foi contada nas sementes estelares, a maior mentira que foi contada nas sementes estelares é que sementes estelares são bruxos. É mentira. É a maior mentira que foi contada. A maior mentira que foi contada nas sementes estelares é que são bruxos. Nenhuma semente estelar nasceu para ser bruxo, para ser mágico, um feiticeiro, assim como dizem. Não, é mentira. Sementes estelares nasceram com missão de elevar a vibe do planeta, despertar consciências e levar consciência e levar as consciências das pessoas no nível mais elevado. Eles não vêm aqui para magia, é mentira. Elevar a consciência das pessoas e despertar as pessoas para suas missões e propósitos. Pessoas que estão adormecidas na Matrix, as sementes estelares, eles vieram para eles acordar. Eles trazem as sementes estelares vêm para acordar pessoas que estão na Matrix. Quem está na Matrix, as sementes estelares vêm acordar essas pessoas. Eles não estão aqui para virar quimbandeiros, como disseram feiticeiros. É mentira, a maior mentira. Quem vira quimbandeiro, simplesmente é alguém que tem maldade no coração e quer ficar quimbandeiro. Isso aqui é outra coisa. Semente estelar não nasce com maldade. Semente estelar não nasce com maldade. Semente estelar nasce com missão. Missão. Semente estelar nasce com missão. A missão da semente estelar é despertar consciências, elevar a vibração das pessoas e levar as consciências das pessoas num nível elevado. Tipo, fazer as pessoas evoluírem a consciência deles. As pessoas evoluem. É por isso que as sementes estelares se interessam por tecnologias, espiritualidade, fé. Se as sementes estelares cantam música para você seguir os teus sonhos, você quer seguir os teus sonhos, não quer desistir. Se as sementes estelares te cantam música sobre isso, se você não desistir, para você não desistir dos teus sonhos, falam sobre essas coisas mais motivadoras, mais inspiradoras para os outros, querem inspirar os outros com uma vibe diferente, com uma vibe única. E é por isso que sementes estelares têm essa missão. É mentira quando dizem que sementes estelares são feiticeiros, é mentira, é a maior mentira. Nunca acredita que a semente estelar é feiticeiro. Nenhuma semente estelar é feiticeiro. A Bíblia não fala de sementes estelares, mas ele mostra sinais de pessoas com essas características estelares. A Bíblia não fala de sementes estelares, mas mostra pessoas na Bíblia que simplesmente têm essas características estelares, têm características estelares. Pessoas como profetas, reis, príncipes que tiveram sabedoria estelar. Sabedoria estelar não é magia, mas é uma criatividade única, uma criatividade nata. Quando você nasce com criatividade, já é uma sabedoria estelar. Quando você nasce com o dom da música, de cantar, de criar sons, beats, tudo, já é uma sabedoria estelar. Ser estelar é isso, é vibe. Essa é uma vibe espiritual, é uma vibe do espaço. O espaço não é só algo para estar só assim para embelezar a estética, mas é uma vibe, é uma missão de inspirar pessoas, é uma forma de dizer que é diferente, algo único. Ser acima de estrela é isso, não tem a ver nada com feitiço. Você nunca vai ver, você nunca vai encontrar uma semente estelar com magia. É mentira. Uma semente estelar é um filho de Deus. Toda semente estelar é um filho de Deus. Toda semente estelar é um filho de Deus. Não importa a raça da pessoa, país, ser branco, ser negro, é filho de Deus. Toda semente estelar é filho de Deus. É filho de Deus. Toda semente estelar é um filho de Deus. É um filho de Deus na luz de Jesus Cristo. Jesus Cristo guia a semente estelar, fortalece a semente estelar. Jesus Cristo, ele é como se fosse o Senhor das sementes estelares. Ele é o Senhor das sementes estelares. Mesmo a história de Jesus Cristo já se encaixa perfeitamente como semente estelar e como escolhido. A história de Jesus Cristo já se encaixa perfeitamente como alguém que é estelar e como alguém que é escolhido. Só que a Bíblia não fala muito de estelares, porque a Bíblia não fala muito de estelares, mas tem características. Se você olhar bem as pessoas bíblicas, as pessoas que estão na Bíblia, se você olhar bem para os personagens bíblicos, alguns personagens bíblicos têm características estelares. Como eu disse, a Bíblia não fala de sementes estelares, a Bíblia não fala, mas também não condena. A Bíblia não fala de semente estelar, mas também não condena a semente estelar. Semente estelar é um assunto mais da nova era, que começou a surgir mais da nova era
principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, ah, uma espiritualista americana é que trouxe esse tema cimento estelar. Foi ela que começou a investir, ou a investigar, ou a pesquisar sobre o cimento estelar. Ela simplesmente pesquisou, estudou sobre esse assunto e trouxe para o público. Ela trouxe esse assunto para as pessoas sobre o cimento estelar. Esse assunto de cimento estelar é um assunto da nova era, da quinta dimensão, porque nós estamos a passar uma fase de transição planetária. O nosso planeta está indo para o nosso planeta está indo para um planeta de quinta dimensão. O nosso planeta está a sair da terceira dimensão e está aí para a quinta dimensão. Estamos aí para uma vibração muito mais elevada, uma vibração muito mais elevada de luz, onde tem mais frequência de perdão, mais amor, mais compaixão, mais gratidão. Nós estamos aí para um planeta muito mais elevado, um planeta com mais luz para o planeta. A semente estelar tem essa missão. As sementes estelares vieram ajudar as pessoas nessa transição planetária, através da música, da arte, da espiritualidade, de muitas formas que é chamado de missão, que é chamado de missão para a semente estelar. É por isso que muitas sementes estelares também são bons músicos, artistas e compositores, beatmakers, videomakers, criadores de muita cena, criam muita cena, tipo, dentro da arte. Dentro da arte são criadores de muita cena, inovação, e fazem tudo na quinta dimensão, são pessoas da quinta dimensão. Sementes estelares são pessoas da quinta dimensão, nasceram para viver na quinta dimensão, porque a missão deles exige estar em consciência elevada, estar em vibração elevada. É por isso que são músicos que trazem mensagens muito espirituais elevadas, vibes espaciais, que muitas vezes estão à frente do tempo. É isso que acontece com a semente estelar. O último sinal que acontece quando Deus escolhe alguém para ser um músico, quando é escolhido é um artista, é um cantor, é um músico, simplesmente é a evolução constante. Um escolhido simplesmente, ele tem sempre esse lado de evolução. Um artista que é escolhido, quando é artista, ele tem esse lado de evolução, ele nunca permanece numa fase, numa era, ele está sempre evoluindo, tem muitas fases, muitas eras. Isso acontece muito mesmo com o escolhido, por exemplo, Elias BF. Tem sempre o artista Elias BF, ele simplesmente tem muitas fases e eras. Tem fases mais, tipo, tem a primeira fase que é o boom bap, quando estava mais nas barras. Depois vem a fase do trap, e depois vem as fases mais espaciais, mais fé em Deus. E hoje estamos numa fase iluminada. A fase que nós estamos mais aqui hoje, em 2025, 2026, é a fase mais iluminada, a fase iluminada, porque a fase espiritual foi mais entre 2024 e 2025. Entre 2024 e 2025, foi na fase mais espiritual do Elias BF. Agora não estamos numa era mais iluminada. E nessa era iluminada do Elias BF, nós temos a vibe espacial e a vibe espiritual, que é mais para a Bíblia, trap gospel, e a vibe espacial, que é mais trap sci-fi, do Elias BF. Essa fase que nós estamos, o Elias BF sempre busca ser uma versão mais atualizada. É por isso que simplesmente o escolhido de Deus, quando é um artista, sempre evolui, sempre é atualizado. Ele não é atualizado porque quer ser igual ou melhor que os outros, mas ele cria o próprio hype, ele cria a própria moda, ele cria a própria forma de agir e ser na música e também pessoalmente. Simplesmente ele consegue inovar. É por isso que sempre evolui, sempre evolui. Porque ele não está a buscar ser igual, não está a buscar ser mais um, está a buscar ser autêntico, verdadeiro, com aquilo que ele faz de alma, com propósito, música. O último sinal de que acontece quando uma semente estelar tem a missão de ser um cantor, um artista, um músico, a semente estelar apresenta o sinal de. Simplesmente a semente estelar apresenta o sinal de sensação de não pertencer. Uma semente estelar, quando é um artista, um músico, ele sente que não pertence, mesmo dentro da arte, ele é diferente, ele sente que não pertence, muitas vezes ele sente-se que não encaixa com os outros artistas. Ele não se encaixa com os outros artistas, enquanto os outros artistas seguem moda, enquanto os outros artistas seguem moda, tendência, seguem aquele brilho da fama. A semente estelar segue propósito, segue fazer música com propósito. É por isso que muitas sementes estelares sentem que não se encaixam, mas ao mesmo tempo têm mais hype que os outros.
As sementes estelares são assim, as sementes estelares sentem que são diferentes dentro da arte, sentem que não encaixam, mas muitas das vezes são os que têm mais hype, mais sucesso que os outros. Não porque eles são os melhores, mas é porque eles conseguem trazer algo diferente no público. Uma semente estelar sempre tem esse lado de ser diferente, de trazer algo novo, algo inovador para as pessoas curtirem. Isso lhe destaca muito no público. É por isso que muitas sementes estelares não cantam não cantam apenas sobre vivências vazias, sobre festas, substâncias, não, de querem fazer algo que deixa significado na vida das pessoas, que tem a ver na vida das pessoas. E é por isso que sentem que não encaixam, sentem que não se encaixam, sentem que são diferentes, que não pertencem. Eles sentem que não pertencem, sentem que são diferentes. A semente estelar, isso acontece muito com a semente estelar e isso é o último sinal. Essa aqui é o último sinal que eu tenho para dizer. Quem curtir o vídeo, deixa o like, comentário, se inscreva no canal. Ele é